Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Paulo, a gente está começando aqui mais um Reconhecendo Pessoas Podcast, o meu, o seu, o nosso Rec Podcast. A gente está aqui hoje para falar com uma pessoa que, cara, eu pensava que para você chamar a atenção de mulher você tinha que ser forte, ser bonito e ter carrão. Até que eu descobri que mulher não quer isso, a mulher quer ver mesmo um cirurgião plástico, né, Daniel? Ou você pode ser um cirurgião plástico, né? Cara! Obrigado. Eu costumo falar, ô Paulo, que é um trabalho de formiguinha. Que é um trabalho de formiguinha, que é o mesmo trabalho, é o que serve, apesar das redes sociais, às vezes criam a ideia na gente que todo mundo já começa grande, né? Porque muita gente já começa e já tem aquele tanto de seguidor. Eu acho que a minha carreira é um trabalho de formiguinha, né? Que é o que eu acho que funciona para a maioria das profissões. O que eu falo que é o trabalho de formiguinha? É você, no começo, você começa há 7 anos atrás com uma paciente, e aquela uma paciente, vamos dizer assim, no mês, é aquela uma oportunidade de encantar ela e as pessoas que estão ao redor dela. Então você vai fazer um trabalho de formiguinha, que é tratar bem todo mundo, né? Oferecer o seu melhor, né? E tentar evoluir dia após dia. Então amanhã você tem que ser um pouco melhor que você foi hoje. E eu sempre falei isso para as meninas que trabalham comigo. Hoje a gente tem bastante gente que trabalha com a gente, mas o objetivo não é preocupar com ninguém que é da mesma profissão, que está do lado, que está na sala do lado. O objetivo é preocupar em ser melhor que ontem. Então, se eu tinha um paciente no começo, né, eu tinha uma paciente, e eu consigo ser no dia seguinte melhor do que eu fui, eu vou ter 2 depois. Se eu tenho 2, depois eu vou ter 3, 4. E hoje a gente tem muitas pacientes e, como você está falando, muita gente querendo também, né, passar por consulta, por cirurgia com a gente, e a gente procura tratar todo mundo da mesma forma. Então sempre, não estou falando só de resultado de cirurgia, né? Então assim, não é que eu estou dizendo, preciso melhorar a minha cirurgia, claro, isso é um dos pontos, mas são inúmeros pontos, né? Mas o principal é melhorar a experiência da paciente. O que a gente pode fazer amanhã para que aquela paciente de amanhã tenha uma experiência melhor que a de hoje, né? E aí, se a gente proporciona essa experiência bacana para a paciente, a gente chega num ponto que vira uma bola de neve, né? Pode virar uma bola de neve positiva ou negativa. No nosso caso, graças a Deus, virou uma bola de neve positiva. E você fez medicina, né? Se formou médico. E quando a pessoa ela forma em medicina, ela escolhe uma área para ela fazer uma residência, né? Exatamente. A sua residência foi em quê? Cara, voltando um pouquinho antes da medicina, até o meu 3º ano, isso é uma história legal, assim, porque meu pai é médico aqui na cidade, minha mãe é nutricionista. E até o meu 3º ano de colegial, né, que a gente falava, eu simplesmente abominava, eu não queria medicina nunca. Eu queria ser veterinário ou eu queria alguma coisa que não tivesse tanto contato com gente, né? No meu 3º ano comecei a estudar e meu pai só falou uma coisa pra mim, até acho legal deixar registrado aqui. Ele falava só pra mim assim, independente do que você escolher, você tem que tentar ser o melhor naquilo que você vai fazer. Você pode ser o que você quiser, você vai fazer a faculdade que você quiser, eu vou te ajudar, mas você tem que ser o melhor. Eu falei, tudo bem, eu quero ser veterinário, quero passar na melhor faculdade, comecei a estudar e muito no 3º ano. E naquele simulado que tem, eu comecei a ver que eu estava entre os 10 da escola, eu estava indo muito bem, porque eu levei muito a sério aquilo que meu pai tinha me falado. Chegando pro fim do ano, quando foi fazer as inscrições vestibular, eu falei, uai, mas se eu tô tão bem e tá todo mundo aí se matando para prestar medicina, por que não prestar medicina? E foi assim que eu fiz medicina. Eu entrei na medicina também, não tinha certeza de nada que eu queria fazer, pensei em diversas especialidades, pensei em ortopedia, pensei em clínica, pensei em seguir a carreira do meu pai, que é clínico. E no final das contas, lá para o último ano também, resolvi fazer a cirurgia geral, mas ainda também não tinha certeza dentro o que eu faria depois da cirurgia geral. Então é assim, a gente termina o 6º ano de faculdade, a gente presta uma primeira prova. A primeira prova, no meu caso, era para ser cirurgião geral. E aí eu passei, fui fazer cirurgia geral em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde eu conheci inclusive a Milena, que hoje é minha esposa. Fiz os 2 anos de cirurgia geral. Nesses 2 anos de cirurgia geral, você tem contato com tudo que é cirurgia. Então você tem contato, sei lá, com cirurgia geral mesmo, trauma, vascular, proctologia, enfim, e plástica. E aí no meu último ano, novamente, no 2º ano de cirurgia geral, resolvi prestar cirurgia plástica. Então assim, nada foi muito planejado, sabe? Eu ser hoje cirurgião plástico, eu não fui aquela criança que sonhou em ser médico, muito menos que sonhou em ser cirurgião plástico.
eu acho que os caminhos foram aparecendo para mim, entendeu? Então, eu acho que isso foi bacana. Assim, o que eu sempre preocupei, Paulo, é tentar fazer bem o que eu estava fazendo. Inclusive, até o fato de você conhecer sua esposa foi uma coisa assim que você conheceu, se afastou, né? Foi. Foi uma história um pouco diferente do habitual, Foi. Né? Ou tão diferente que chega a ser comum, né? Aquele casal que se encontra, fica um tempo junto, separa, depois se encontra de novo. Então a gente teve muitos encontros, até chegar no ponto hoje. A gente é casado já tem 7 anos, né? E tem 2 filhas. Então, assim, realmente tiveram muitos encontros e desencontros até que a gente resolveu ficar junto. Ela tinha uma resistência de vir para Goiás, tudo, e no final das contas aceitou vir. Eu achei que seria melhor para a gente na questão de carreira. E hoje nós estamos aí, graças a Deus, bem, assim, profissionalmente, e na questão pessoal também, graças a Deus, muito bem. Ela também é médica, né? Ela é médica, ela é radiologista. Ela faz ultrassom, agenda de ultrassom e trabalha muito com a parte de neuro, né? Cabeça, pescoço e coluna. Então ela dá os laudos da CRA, da Clínica Radiológica de Anápolis, ela dá os laudos da parte de cabeça, né? Cérebro, essas coisas, e coluna. E é nerd, estudiosa demais da conta. Essa parte sua também é na cirurgia. Uma dúvida que eu tenho, né? Minha área é odontologia, né? Minha área ela é um pouco diferente. Um dentista, quando ele se forma, ele tem basicamente 3 caminhos a seguir. Ou ele vai trabalhar no serviço público, ou ele opta por abrir uma clínica, ou ele opta por trabalhar na clínica de alguém, né? Você, como cirurgião plástico, recém-saído ali da residência, tudo, qual foi o primeiro caminho que você seguiu? Cara, o primeiro caminho que acho que todo médico segue, assim, isso independente da especialidade, que é um trabalho, um serviço garantido, são os plantões, né? Então, os famosos plantões. Então, eu dei muito plantão na minha vida. Né? Eu, apesar de ter feito cirurgia geral, eu nunca dei plantão como cirurgião geral. Eu, mesmo na minha residência, cirurgia geral e de cirurgia plástica, eu dava plantão de clínico geral, em pronto-socorro, e trabalhei 3 anos no SAMU também, de Catanduva, que é a cidade onde eu fiz cirurgia plástica. Então, quando eu terminei mesmo, meu 3º ano de cirurgia plástica, cara, não é fácil, né? Então você não abre o consultório e daqui de um dia para a noite você tem paciente, você opera. Então eu fiquei por um tempo, cerca de 6 meses, mantendo plantões. Os plantões que eu dava eram no estado de São Paulo. Então eu fiquei cerca de 6 meses, talvez uns 8 meses. Eu ia para lá, cumpria meus plantões lá em 2, 3 dias da semana e voltava para fazer consultório. Então no começo foi assim. E no começo, no consultório, eu atendia plano de saúde, no caso eu atendia Unimed. Seu, no caso, o consultório de cirurgião plástico eu abri aqui. Aqui em Goiás eu nunca dei plantão. Eu dava plantão em São Paulo, estado de São Paulo, e voltava para cá para fazer o meu consultório. Então eu decidi que aqui eu não faria plantão. Aqui eu seria cirurgião plástico. Então eu abri o consultório e eu atendia no começo consultas pela Unimed, fazia um ou outro procedimento pela Unimed e particular. Claro que a Unimed, o caso do convênio, ajudou bastante no começo. Porque as pessoas ainda não te conhecem, então facilita, né? Você atender pelo plano, a pessoa não tem que pagar a consulta, né? Então o começo foi isso. Realmente, seria o jeito mais fácil, mantendo o serviço, que é quase um serviço público, que é o plantão, né? E o consultório particular engatinhando, né? Aí você ficou nesse São Paulo, Goiás, até que decidiu ficar por aqui, né? Isso. O objetivo era sempre ficar por aqui, né? Então, construir a família e a carreira aqui, né? E nessa época que você estava nesse meio termo, vamos colocar dessa forma, a sua esposa estava lá ou estava aqui, ou estava... Na época que eu estava no meio termo, ela estava lá. Ela estava lá. Ela não veio. Isso. Então, eu morava na casa da minha avó Amélia, né, que é a mãe do meu pai. Então, inclusive, cara, assim, eu acho que apesar das dificuldades de cada momento, a gente tem muita lembrança boa. Eu tenho muita lembrança boa de cada fase. Então, se não fosse assim, eu nunca teria tido a chance de morar na casa da minha avó, né? E minha avó gosta demais de mim. Então, eu fiquei cerca de 6 a 8 meses, toda vez que eu vinha, eu ficava na casa dela. E a Milena, isso eu acho que foi 2015, começo de 2015. A Milena, em janeiro já comecei a fazer isso, e a Milena só veio pra cá em agosto de 2015. Então levou um tempinho ali. Uns 8 meses. As dificuldades que valem a pena, né? Não, cara, eu acho assim...
Eu agradeço a dificuldade, Paulo. Falar que eu tive dificuldade, graças a Deus nunca tive. Eu sempre tive muito apoio emocional de toda a família, todo mundo sempre me apoiou, sempre gostou. Apesar de eu ser um pouco mais fechado em relação à família, eu sou realmente, mas sempre tive muito apoio emocional, financeiro. Então, eu não tive essa dificuldade. Talvez aquela dificuldade da ansiedade de você querer que a sua carreira dê certo, deslanche e aquilo está demorando, né? Então essa ansiedade, talvez esse sofrimento, entre aspas, né? Mas assim, realmente minha vida sempre foi muito abençoada. Seguindo a linha aqui do podcast, uma coisa que eu porque a gente sempre pesquisa um pouco sobre a vida pessoal de todo mundo que senta aqui, né? Uhum. Então muita coisa que você fala, ou que você até vem a falar, ou que já falou, para todo mundo que está em casa é uma novidade, mas a gente aqui, a gente já sabe um pouquinho mais da sua vida. E uma coisa que eu fico feliz em ver é porque há 2 episódios atrás, esteve aqui conversando com a gente a Luciana Cinzimbra. E ela teve um caso que foi um caso muito triste e em relação a um ex-namorado sofrer uma agressão, uma coisa que repercutiu no Brasil inteiro, inclusive. E no último episódio, logo após o dela, teve uma frase do nosso convidado Bruno, que eu acho uma frase muito interessante, que ele falou o seguinte: a minha esposa é a extensão de mim, é a minha extensão. Então todo mundo que olhar para minha esposa me vê. E quando a gente vai buscar sobre você, uma das coisas que todo mundo falou assim, ele é um cara muito família, ele é um cara muito atencioso com a família, com os filhos, e eu fico feliz em ver você falar assim, poxa, eu não com essas palavras, mas é a maneira com que eu ouvi, né? A gente é responsável a gente não é responsável, a gente é responsável pelo que diz, não pelo que o outro ouve. E no que você falou, eu entendi o seguinte, eu lutei por ela, lutei para fazer minha família. E é legal quando a gente vê essas histórias da pessoa que ela luta, né, para poder tornar uma família que as pessoas em volta dela veem que realmente aquela pessoa ela honra a família, que ela respeita a família como um todo, né? Cara, eu sempre honrei e respeitei muito família, apesar de ser, igual eu te falei, um pouco fechado, né, em relação a pai e mãe. Assim, agora, depois que eu tive filha, as minhas filhas, as 2 que eu tenho, esse meu relacionamento com elas é muito intenso, né? Então, assim, eu hoje, a única coisa que eu penso, assim, é um clichê, né, de falar assim, o que importa para mim hoje é a saúde delas, né? A saúde delas, é criar e deixar um legado para elas, né? Um legado de amor, cara, de amor ao próximo, né? Então eu acho que você tem que deixar, dinheiro tem, mas você tem que deixar principalmente aquela sementinha, né? A criança crescer sabendo o caminho para ela chegar lá e não com tudo pronto. Então assim, eu valorizo demais, cara, meu tempo com as meninas, inclusive o fato da minha carreira estar no momento que está, né, assim, da gente ter muita procura, tudo. O que eu mais agradeço por isso é de ter a liberdade de escolher, né, quando eu quero trabalhar, o tanto que eu quero trabalhar, até que hora do dia eu quero trabalhar. Então, graças a Deus, hoje eu escolho, por exemplo, todo dia pegar elas na escola. Então, eu que pego todo dia, eu que dou banho todo dia, eu que ponho para dormir. Todo fim de semana eu não trabalho mais de sábado e domingo, feriado, não, eu já trabalhei muito, plantão, até com cirurgia. Hoje eu escolho não trabalhar, é uma escolha minha. Eu poderia trabalhar e financeiramente aumentar em 20%, 30%, poderia, mas eu não quero, porque para mim não é o principal. Então para mim o principal é família. É lógico que a gente trabalha muito, a gente não está tanto tempo assim dentro de casa, mas hoje eu tenho meu tempo com elas, né? Com as meninas e com a minha esposa também. Tem um amigo meu uma vez, ele me falou uma frase que eu guardei ela. Um dia espero realizar, talvez não dessa forma, mas ele fala que a vida dele mudou o dia que ele acordou e na cama dele tinha 2 mulheres. Uma falou bom dia amor e a outra falou bom dia papai. Exatamente. Ele falou assim que naquele momento ali a vida dele mudou e tudo fez sentido, né? Exatamente. Acho que é isso, cara. Então assim, eu sempre procurei fazer as coisas muito certas, sabe? Eu falo que o mais importante é a gente deitar todo dia com tranquilidade, que você fez o bem, ou que você pelo menos não fez o mal para ninguém, que você fez o honesto, que você tratou todo mundo bem, né? E hoje, cara, eu procuro assim, levar essa filosofia e assim, todo dia também saber que eu fiz o melhor pelas minhas filhas, né? E o fato de eu ter elas, exatamente igual você falou na frase, me fez talvez tentar ser ainda melhor, sabe? Então ainda melhor como pessoa, ainda melhor como profissional,
exatamente pelo legado, que é a única coisa que eu vou deixar para elas. O legado de quem foi o pai delas, né? E não um legado financeiro, etc. Não, meu pai foi essa pessoa boa, trabalhadora, batalhadora, amorosa. Então é isso, cara. Eu acho que assim, a vida é isso aí, né? Daniel, quando a gente fala de cirurgia plástica, né? E você usa um termo que eu acho interessante, cirurgia plástica real. Depois guarda isso aí, a gente usa daqui a pouco. Mas eu acho que o mínimo que a gente está fazendo é falar sobre o procedimento médico em si, né? Cirurgia plástica eu acho que tem mais a ver com sonhos do que realmente com o procedimento médico. Eu acho que se você transformasse em palavras o procedimento, muita gente iria se assustar, né? Mas quando você transforma em imagens, você é isso, você tem este corpo, você pode ter aquele corpo, isso daí muda a forma com que a pessoa pensa, né? E o que a pessoa deseja. Então hoje você é um médico que trabalha com sonhos, né? Cara, você sabe que eu tenho muito receio de usar essa frase, assim, eu na verdade, eu vejo muitos colegas usando, né? Assim, na cirurgia plástica, e realmente é o que muita gente pensa, mas eu nesse sentido, inclusive que você falou da cirurgia plástica real, é um tipo de frase que eu não gosto de usar, sabe? Eu acho que as pessoas têm que sonhar, sim, a gente tem que sonhar com tudo que a gente quer realizar na nossa vida, a gente tem que primeiro sonhar, para depois exatamente concretizar, mas quando a gente fala sonho, né, o sonho mesmo é tudo muito perfeito, né? Então a pessoa sonha, igual você falou, em ter um corpo igual de alguém, de uma artista ou de uma conhecida, né? E isso dentro de cirurgia plástica é muito perigoso, porque nem sempre o que a pessoa sonha é possível, né? Então assim, hoje eu acho que o maior trabalho do cirurgião plástico é o cirurgião plástico que quer assim, cuidar bem da paciente e ter um consultório tranquilo, sem estresse. Eu acho que o grande papel e a grande dificuldade do cirurgião plástico é administrar a expectativa, né? Então tá ótimo, você sonha com isso aqui, hoje muita gente leva a foto do jeito que ela quer ficar, né? Da mama, da barriga, então é legal, eu falo assim, não, eu gosto de ver, pode trazer a foto que eu quero ver. Mas essa foto que você está me trazendo é uma inspiração, para eu entender mais ou menos do jeito que você gosta. Mas o que vai ser o seu resultado depende muito da sua estrutura, do seu corpo, do jeito que é a sua mama, a sua pele, do jeito que você vai se cuidar no pós-operatório. Então assim, eu acho que a pessoa deve sonhar. Ela deve sonhar, ela deve ir lá para a gente ver, porém a gente tem que administrar. Exagero e excesso. Cara, hoje vamos falar assim de estética no geral, né? Não só cirurgia plástica, né? Então você tem pessoas que fizeram odontologia, que são dentistas, que mexem com estética, tem o esteticista, tem o médico sem especialidade, o médico cirurgião plástico. Então, hoje a estética é ampla, né? Então tem muita gente mexendo com estética. Eu acho que a gente realmente precisa discutir mais limites, né? Hoje acabou que o lugar comum é discutir técnicas, novas técnicas inovadoras, aparelhos inovadores, né? E com muitas promessas, né, de melhora, de perfeição e tudo. Então esse é o lugar comum, né? E esse é o perigo, né? Eu acho que a gente tem que discutir mais limitações dos aparelhos, limitações dos produtos, limitações das técnicas e limitações da estrutura da pessoa, que foi o que eu te falei. Porque os exageros começam a acontecer no momento que a paciente busca algo que não é compatível com o corpo dela. Então ela quer ficar com o rosto igual de alguém e ela vai lá e coloca muito preenchimento, sei lá, no lábio, no rosto, e aí a gente começa a ter o excesso, que é quando passa do estético, do bonito, estético, para aquele procedimento que deu um resultado inestético, né? Então a gente falou muito de harmonização, por exemplo, facial. Há alguns anos atrás, um tempo atrás, hoje já se falam de desarmonização facial, que é desfazer aquilo que foi feito. Um exemplo disso muito grande é a bichectomia, né? Virou falou moda, muito na época, agora já não faz tanto, porque vê que quando passa o tempo, envelhece o rosto. Então eu acho assim, cara, eu acho que a pessoa, igual ela me perguntou, como evitar? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa ter muita consciência da sua estrutura e do seu corpo, onde você pode chegar. Segundo lugar, é procurar um profissional
não só habilitado, né, mas eu falo que o profissional tem 2 currículos, Paulo. Vamos falar do cirurgião plástico. Ele tem 2 currículos. Ele tem um currículo no papel, ele tem que ter feito medicina, ele tem que ter feito cirurgia geral, ele tem que ter feito cirurgia plástica, ele tem que ter prestado uma prova de especialização em cirurgia plástica. Esse é o caminho. São 11 anos, né? Esse é o primeiro, né? Esse é o currículo no papel. Esse ele tem que ter, a pessoa tem que pesquisar. Eu sei que muita gente não pesquisa o meu currículo no papel, né? Porque a pessoa vai vendo boca a boca, mas a maioria não entra lá e vê se eu realmente sou um cirurgião plástico, né? Eu sou, mas a maioria não olha. E o segundo currículo é o currículo social. O que é o currículo social? É isso que você falou. Lá no começo você falou, ó, porque uma pessoa falou, a outra falou, e de repente todo mundo conhecia, todo mundo indica, todo mundo gosta. Por quê? Porque é a indicação das pessoas, que a gente fala que é a indicação boca a boca, né? Então, eu sei que hoje eu tenho um Instagram legal, bom, tem bastante gente lá que assiste, que vê. Mas tem muita gente que tem também e que talvez não presta a assistência correta. Se você for conversar com os pacientes, tudo, eles não estão satisfeitos, né? Então, a gente sabe que tem gente que procura o profissional no Instagram, vai procurar o que tem mais seguidor, o que, sei lá, aparece mais, o que o Instagram é mais bonito. Mas a minha opinião é que não deveria ser assim. Devia procurar primeiro o currículo de papel, que é a formação da pessoa, e depois o currículo social, o boca a boca. Procura alguém que operou com ele, ou que fez um procedimento estético. E aí, você foi bem sucedido? Além de ficar bom o resultado, você foi bem atendida? Se você teve uma complicação, porque complicações acontecem em qualquer profissão, principalmente quando a gente faz cirurgia. Se você teve uma complicação, você foi bem assistida nessa complicação, ele cuidou de você até o fim? Então eu acho que currículo de papel e currículo social, esse é o principal. Então tenha consciência do seu corpo, aonde seu corpo pode te levar, aonde você pode chegar, tenha essa consciência, cuide bem do seu corpo, do jeito que só você pode, que é dieta, alimentação e exercício físico, e depois procure esse bom profissional. Então esse seu cuidado com o seu corpo, né, esses seus bons hábitos, aliados a uma boa consciência do que é seu corpo e um bom profissional, você vai ser bem sucedido no seu procedimento. Qual a diferença de lipo-HD e LAD? Bom, essa é simples. Lipo-HD, LAD é a mesma coisa. Então, lipo-HD, o HD vem de High Definition em inglês, LAD é lipo de alta definição. Então é só a tradução. Então, LAD, que é o povo usa muito LAD, né? LED, tem gente que fala LED. Então você vê, o LAD é uma sigla portuguesa, lipo de alta definição. E o povo lê em inglês, fala LED, né? E a lipo-HD, que é High Definition, fala em português. HD. E LED em inglês nem é LED, né? Então é a mesma coisa, tá? Então é lipo HD, lipo 3D, lipo 4D, lipo de alta definição, lipo LED, LAD, é tudo a mesma coisa. E o que seria essa lipo HD? Cara, e assim, eu costumo dizer, eu tenho até o vídeo lá no YouTube falando sobre as novas técnicas, né? Que na verdade a maioria das novas técnicas são técnicas que já existiam há muito tempo e que o pessoal troca o nome, passa um enfeite lá e começa a vender mais caro. A lipo HD, tudo que eu falo aqui, Paulo, é minha opinião, como cirurgião plástico. A lipo HD ou LAD, na minha opinião, é uma técnica que apareceu há pouco tempo, mas que na minha opinião realmente é diferente. Realmente ela é diferente do que a gente fazia antes em relação à lipo. A lipo, tradicionalmente, a gente tira o excesso de gordura, as gorduras localizadas e deixa a pessoa com a silhueta mais bonita, com a cintura mais bonita, o bumbum, a barriga com menos gordura, mas uma barriga mais reta, bonita também. Reta, com pouca gordura, beleza, ótimo. Tem um cirurgião da Colômbia que se chama Alfredo Royos, que há 10, 12 anos ele faz uma lipo que ele chama de lipo de alta definição. Então ele foi o precursor dessa lipo de alta definição. O que é o intuito? Além de você retirar excessos de gordura localizada, você tentar evidenciar a musculatura da pessoa. Quando a gente fala de lipo HD, a gente pensa muito no abdômen. Vai evidenciar os gominhos da barriga? Isso é uma das coisas. Mas a gente pode evidenciar musculatura das costas, que existe. A gente evidencia musculatura nos braços, por exemplo, o ombro, o tríceps. Tá? A gente evidencia, no caso do homem, musculatura peitoral. Então você não só tira o excesso de gordura, você tenta evidenciar. Como que você evidencia isso? Você, no pré-operatório, palpa as linhas musculares daquela pessoa e você faz uma lipo mais superficial naquele lugar, para o músculo aparecer mais no pós-operatório. Fora isso, não é só isso, você usa a gordura que você tirou para aumentar a musculatura em locais específicos. Então, por exemplo, na mulher o clássico é fazer o enxerto do bumbum.
Você aumenta o bumbum, arredonda, fica super legal. Isso a gente já fazia na lipo tradicional. Mas a lipo HD entra com outros enxertos que não eram tão comuns. Por exemplo, no homem, enxerto de peitoral. Então a pessoa fica com o peitoral mais forte, parecendo que malhou. Enxerto de deltoide, enxerto de bíceps, tá? Então a diferença da lipo HD para a lipo tradicional é deixar a musculatura da pessoa um pouco mais evidente. O que desqualifica a pessoa para fazer lipo HD? O que desqualifica a pessoa para fazer qualquer lipo. Que é o que? Pessoa fora do peso, eu aceito até um sobrepeso leve, que seria um IMC de 27 para fazer uma lipo. Ou seja, a pessoa tem um sobrepeso, está um pouco acima do peso, geralmente 4 kg, 5. Se a pessoa está com um sobrepeso maior, 7 kg acima do peso, ou uma obesidade, né? A pessoa está com IMC de 30 ou mais, a gente não faz lipo, porque lipo não é para emagrecer. Tá? Porque se você vai lá e tira 8, 10 litros de gordura da pessoa, ela vai ficar mal, ela vai ter anemia, ela pode ir para UTI. Então tem limite. Então isso é uma das coisas que desqualifica. Peso. Isso é uma coisa que as pessoas não falam, né? Peso, a pessoa tem que estar bem. Então primeiro a pessoa tem que se preparar, comer bem, fazer dieta, fazer exercício. A gente vai tirar a gordura localizada, tá bom? Então a primeira coisa é peso. A segunda coisa que desqualifica para lipo e também para lipo HD é flacidez. Então eu vou lá, vou fazer uma lipo, a paciente vem querendo fazer uma lipo, mas ela teve um filho, 2, 3 e ela tem flacidez no abdômen. Então ela senta, ela tem uma dobra muito grande, né? Isso claro que eu tenho que examinar no consultório para dizer o que é muito grande e o que não é. Mas enfim, se ela tem flacidez, eu não consigo dar aquele resultado, aquele abdômen definido. Porque quando eu fizer a lipo, a flacidez vai piorar e a pele vai cair um pouco, então não vai ficar legal. Isso serve também para flacidez de braço, para flacidez de barriga, né? Então é isso. Peso e excesso de pele são as duas coisas que mais desqualificam a pessoa. O restante eu não preciso falar. A pessoa tem um problema de saúde, descontrolado, a pessoa, entendeu? Diabetes 500. Não, eu já operei diabética, não tem problema, ela tem que ser uma diabética bem controlada, né? Agora ela tem diabetes, pressão alta, tireoide e osteoporose. Não, peraí. Essa pessoa não é para fazer cirurgia plástica nenhuma, não é só lipo. Então, as comorbidades da pessoa, a situação da saúde, o peso, a flacidez, então basicamente são as três coisas que qualifica para fazer uma lipo ou uma lipo HD. É outra coisa que meu pai, assim, ele tem umas coisas assim muito pontuais assim que eu levo para a vida. Você sabe o que é uma coisa que é muito importante quando você cresce, né? Então você cresce na sua profissão, você cresce no podcast, eu cresço lá na minha clínica, eu cresço no meu canal no YouTube, enfim. É que quando você cresce, cara, você tem a oportunidade de levar um monte de gente junto com você, né? Então, hoje você vê as pessoas que trabalham comigo na clínica, então a gente tem 5, 6, vamos pôr, trabalho direto comigo na clínica, 6 pessoas, né? Então, são 6 famílias, né? Mais lá na minha casa, a gente deve ter mais 4 famílias, né? Então, pessoas que vieram junto, elas hoje têm um emprego e estão bem felizes trabalhando porque eu cresci e levei elas junto, né? Cara, isso é o que meu pai dizia. Então, quando eu estava construindo minha casa, que estava aquele tanto de pedreiro e servente lá na minha casa, meu pai virou e falou: nossa, eu fico muito feliz de ver você produzindo, né, gerando emprego. Cara, isso é uma coisa fantástica, né? Então, você poder crescer e levar pessoas com você, isso é muito bom. Os cuidados assim pós-cirúrgicos que a pessoa tem, quais seriam os principais? Não pegar peso, não ficar no sol? Eu vou te falar hoje, Paulo, que... Por exemplo, uma pessoa que colocou uma prótese na mama. Cara, eu vou falar pra você que o principal hoje, se eu fosse para escolher um cuidado pós-operatório, o principal pra mim é alimentação. Alimentação, cara. Alimentação antes e depois, sabe? Uma alimentação anti-inflamatória, né? Que vai proporcionar uma boa cicatrização, uma boa recuperação, a diminuição do inchaço mais rápido. Cara, isso pra mim é o principal. O que seria uma alimentação anti-inflamatória? Então vamos resumir. Eu não vou alongar falar disso, provavelmente você vai trazer qualquer dia aí um nutricionista que vai poder falar melhor. Posso te falar uma coisa? É a coisa mais difícil do mundo. É nutricionista e psicólogo. Já estendi convite a vários. Pois é, mas o pessoal tem que vir, o pessoal tem que vir. Mas assim, ó, eles vão ouvir aí, tem muita gente que acompanha o meu lá, e eles vão ouvir, você vai chamar, eles vão ouvir. Mas eu vou resumir para você.
né? Eu não sou nutricionista, mas sou muito estudioso dessa parte e gosto demais. Então, assim, eu poderia entrar profundamente, mas não vou falar, não é minha área. Seria o que você faz, Isso, mais ou menos. O que eu faço? Primeira coisa, cara, você vai evitar alimentos processados. Alimento processado tem que vir dentro de embalagem. Você compra, processado, salgadinho, tem conservante, chocolate. Cara, tudo que você compra dentro de embalagem. Coca-Cola, então você vai comer comida de verdade, comida fresca, né? E, basicamente, fora evitar o processado, você vai basear a sua alimentação em coisas que vêm da planta, dos vegetais. A fruta, legumes, semente. Cara, isso, se você fizer só isso, né? Nisso aí você já tirou doce, você já tirou refrigerante, você já tirou bebida alcoólica, você já tirou os salgadinhos, as coisas, tudo, você falou bolacha, essas coisas, tirou tudo e aumenta a sua ingestão de legume, verdura, fruta, semente. Isso é o resumo, cara, mas isso é muito profundo, tá? Uhum. E dentro dessa pesquisa que a gente fez na sua vida, parece que você tem uma certa guerra contra o açúcar, né? Cara, você não é muito fã. Seria guerra se me fizesse falta, assim. Agora, na minha vida não faz falta. Então, não colocar açúcar no café, no suco, bebo qualquer suco que for sem açúcar. Não me sinto falta do doce, da sobremesa. Isso é adaptação de paladar, isso é possível para todo mundo. O doce, ele gera uma dependência, né? O açúcar é uma droga, as pessoas não sabem. A pessoa é uma dependência, a pessoa vai comer aquilo ali, todo dia ela vai querer comer. É difícil largar, os primeiros 20 dias são difíceis, depois você acostuma. Então, assim, não é uma guerra, é simplesmente uma escolha, que é uma escolha baseada em ser saudável mesmo, né? Saúde e longevidade, né? E eu indico para todo mundo, eu sei que é difícil, mas tentar ficar aí um tempo sem açúcar e vai ver uma melhora grande na qualidade de vida. E quando você fala tomar café sem açúcar, eu sei também que você não toma qualquer café, né? Cara, eu nem assim, eu não sou enjoado ao ponto de negar, né, se alguém me oferecer um café. Mas eu procuro na minha casa escolher melhor o café. Mas basicamente também vou falar o básico para você do café, igual eu falei da alimentação. Passe a comprar café em grão. Pronto, comprou café em grão, você já está tomando café melhor que 99% das pessoas. Você vai comprar uma maquininha de R$300 no Mercado Livre, vai chegar em 2 dias na sua casa. Quando você for lá no supermercado, você vai procurar um supermercado que vende café em grão. Independente do café que for, do produtor, tudo, do tipo de grão, você vai moer na hora e vai fazer o seu café na hora. Isso aí, porque vem um café puro, é só o grão, né? Não vem misturado com sujeira, com pó, com inseto. Então, basicamente é isso. Para você explicar o que é a doença do silicone. Cara, é um assunto também muito complexo, né? É coisa séria, né? Eu tenho vídeos no meu IGTV, no meu Instagram, 2, falando sobre esse assunto. O primeiro vídeo o título é Doença do Silicone. Eu peguei um artigo de talvez um dos cirurgiões plásticos mais renomados do mundo dos Estados Unidos e um dos que mais produzem conteúdo científico. No artigo dele, o título é Doença do silicone, existe ou não existe? A conclusão do artigo dele é que não existe a doença do silicone. Existe, aí é o meu segundo vídeo no IGTV, tá no meu Instagram, o que existe é uma síndrome chamada síndrome ASIA, que é uma abreviação em inglês, basicamente de uma doença relacionada a um corpo estranho no corpo. Pode ser uma prótese dentária, pode ser uma prótese ortopédica, pode ser uma prótese mamária, pode ser um preenchimento. Aquilo ali vai gerar uma inflamação no seu corpo e vai dar sintomas que são compatíveis com reumatismo. Dor nas articulações, dor nos músculos, queda de cabelo, cansaço, fadiga e etc. Né? Então, os sintomas são esses, são sintomas gerais, né? Que podem estar associados a qualquer corpo estranho no corpo. Essa síndrome se chama síndrome ASIA, isso existe, tá? Não é todo mundo... todo mundo que tem prótese sente cansaço, tá com síndrome ASIA? Não. Cara, todo mundo que acorda de manhã, trabalha o dia inteiro, vai na academia ou não, chega em casa com dor nas articulações, dor nos músculos e cansaço. Então não é tão simples assim, porque o que começou a ter desespero nas redes sociais. Nossa, eu tenho prótese de mama, eu tô cansada hoje. Eu preciso tirar minha mama. Peraí, não tem nada a ver. Então você precisa ser avaliada, você precisa pedir exames para você para saber se você tem isso. Existe um segundo problema ligado à prótese de mama, que é um tipo de linfoma, um câncer de sangue, né, que está relacionado à prótese, principalmente a alguns certos tipos de prótese de mama, num índice muitíssimo baixo. Tipo assim, eu não lembro certinho, mas é um caso para cada sei quantos mil pacientes que colocam prótese de mama,
que também é por isso que a gente põe a prótese e fala para o paciente, todo ano você tem que fazer um ultrassom, todo ano você tem que palpar, ver se está tudo bem, se sentir alguma coisa diferente, o ultrassom der alguma coisa diferente, você tem que procurar um médico, um cirurgião, um mastologista. Então, existem esses problemas em índices baixos, né, mas que não devem gerar desespero, porque as próteses continuam sendo liberadas pelos órgãos de controle, pelo FDA americano, né, pela Anvisa brasileira. Então, isso tudo é monitorado, né? Então, existem alguns problemas, poucos, não especificamente a doença do silicone com esse nome. Isso eu estou falando de um artigo de alguém que escreveu, científico, não sou eu que estou falando, tá? E é isso. Então, estou com a dúvida se eu estou com a síndrome ásia, tenho sintomas. Vai lá na clínica, nós vamos conversar, nós vamos examinar, pedir exame e vamos saber. O que eu digo é o seguinte, assim, a grande parte das pessoas, dos pacientes e das nutricionistas, isso não é ruim, o foco é geralmente essa alimentação para atividade esportiva ou muito preocupado com o BF que você falou, que é o porcentagem de gordura corporal. Eu, na minha vida e para as minhas pacientes, e isso acaba sendo uma consequência, porque para mim o mais importante é a pessoa, eu penso sempre na longevidade. Cara, você viver uma dieta que vai te evitar de infartar, uma dieta que vai te evitar de ter um derrame, uma dieta que vai te evitar de ter um câncer. Então, a minha visão é mais para esse lado do que para... Eu não sei meu índice de gordura corporal, não me importa. O que me importa é estar comendo bem, uma dieta que vai me fazer viver muito e viver bem. Né? Então, eu acho que a porcentagem de gordura acaba, nesse sentido, sendo uma consequência. Eu devo ter uma porcentagem, sei lá, um pouco baixa, né? Não sei. Mas isso é muito legal, a dieta de longevidade, né, que eu acho muito bacana. Você tem aquelas pira de dieta só do que dá embaixo da terra, do que dá em cima da terra? Não tem nada disso, cara. Eu sou vegano, não como carne, não evito... Como carne, mas pouca carne. É. Eu me vejo com 70 anos de idade. Eu tenho um plano, você perguntou se eu sou vegetariano ou vegano e tal, não sou, mas eu tenho plano de ser. Eu tenho plano de a partir de 50 anos ser vegetariano e um tempo depois ser vegano, então eu me vejo um senhorzinho saudável, sem tomar nenhum remédio, magrinho, fazendo um exercício que seja compatível. Eu corri esse dia em Corumbá, 16 quilômetros ao lado de um senhor de 60 e poucos anos. Ele saiu e chegou junto comigo. Então eu quero ser esse senhorzinho magrinho, que pratica atividade física, que fala de saúde e ajuda as pessoas a achar a sua saúde mental. Eu não quero, provavelmente, mais estar no pique assim, de estar operando, estar trabalhando, então eu quero estar afastado um pouco disso e talvez trabalhando com essa parte de saúde, de longevidade, de dar exemplo, de dar palestra, alguma coisa nesse sentido. Né? E estar assim, com tempo livre para poder seguir minhas filhas onde elas forem. Tá fazendo faculdade, tá morando, sei onde eu quero poder ir lá e ficar o tempo que eu quiser. E se ela estiver casada com um filho, com um neto, eu quero poder estar junto. Então eu quero ter saúde física, mental e financeira para ter liberdade de fazer isso tudo. Entendeu? Então ter liberdade de seguir minhas filhas, netas, se for o caso, e de poder estar onde eu quiser, a hora que eu quiser. Então, o que eu faço hoje de cuidar da minha saúde e da minha profissão e trabalhar e agregar tudo, eu curto o momento, mas tudo também eu busco a liberdade. Isso de ganhar dinheiro, de cuidar da saúde, é para te dar liberdade de um dia poder fazer a escolha de fazer o que você quiser. Né? Então eu quero ser esse senhorzinho. Eu pensei, inclusive, agora recentemente que um dia eu quero ter um trailer, então eu quero ser esse senhorzinho do trailer, viajando para todo lado, magrinho, parando o carro não sei aonde, fazendo uma maratona, voltando, indo atrás das minhas filhas e fazendo um trem online ali, uma palestra, um podcast, um trem online. Eu quero ser esse senhorzinho. Se eu vou estar milionário, rico, tudo isso não me importa, mas eu quero ter a liberdade financeira de poder fazer isso. O que eu quero deixar de grande exemplo para você que está ouvindo, para você que está no meu Instagram, para você que vai ver talvez até no meu canal do YouTube, é que assim, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais bonita, ser um profissional melhor, tá só nas suas mãos. Ninguém pode fazer isso por você, né? Então, sai daí agora, amanhã cedo do sofá e, cara, faz um exercício, come melhor hoje, né? Lê um livro,
um livro que seja de autoajuda, ou ouve um podcast, aqui reconhecendo pessoas, exemplos de vida que o Paulo está trazendo aqui, mas assim, ser melhor, ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, está só na sua mão. A única coisa que você não pode é querer ter resultados melhores na sua vida fazendo as mesmas coisas. Isso é uma frase clássica. Então, se você quer resultados diferentes na sua vida, profissional, pessoal, faça coisas diferentes, né? Ouse. O caminho está aí. Modele as pessoas corretas. Parece que você falou um negócio de modelar aí na outra entrevista. Que falou. Modelar é um caminho mais fácil para o sucesso. Modele. Você quer ser um dentista de sucesso, um cirurgião plástico de sucesso? Modele os melhores, né? Siga essa linha e você vai ser, né? Só depende de você. Tá certo. Só tenho a agradecer a sua presença aqui hoje. Realmente, não te conhecia, nunca imaginei que para ser famoso entre as mulheres bastava ser um cirurgião, né? Bastava, né? A coisa mais simples do mundo, 11 anos de estudo, somente de faculdade, fora toda a carga para trás, fora todo o trabalho para frente, né? Sempre tomando cuidado, sempre com o paciente, uma pessoa que sempre foi reconhecida não só pelo trabalho profissional, mas pelo tratamento que dá à família, aos filhos, né? As filhas, no caso. Eu só tenho a agradecer pela sua presença, tá? Saber assim que, de verdade, te acho uma pessoa maravilhosa mesmo. E no que precisar, se for fazer um trabalho, conta com a gente está aqui para levar não só você, as pessoas, mas levar as pessoas a te conhecer, mas levar a palavra para as pessoas, uma palavra que possa tornar melhor, algo que possa melhorar a vida das pessoas, né? Afinal, que homem é um homem que não faz um mundo melhor, né? Exatamente, ótima frase. Eu que agradeço a oportunidade e fico muito feliz de ver pessoas tentando fazer coisas diferentes, ousando, como é o caso seu, você é um profissional, trabalha com odontologista, dentista e tá aqui fazendo isso. Cara, você tem aí seus parceiros, mas você não tá ganhando nada para isso. É igual eu, né? Eu não ganho, cara. Eu não ganho para falar de saúde, eu não ganho, eu não sou patrocinado por ninguém, nem por feirante, por nada. Eu falo por prazer, né? Eu falo, então assim, hoje eu fico muito feliz de ver em Anápolis crescendo como tá, né? Com tanta coisa bacana, gente empreendedora, gente que batalha, que cria a marca dela, cara. Então tudo que eu ponho lá no meu Instagram é para exaltar isso, o empreendedor, o anapolino que está lutando, batalhando, e é o que você está fazendo aqui no seu podcast. Então você está de parabéns, eu quero que você continue sempre, cara. Eu quero que você tenha 20 anos de podcast aí, você sabe que é o trabalhinho de formiga que eu falei lá no começo. Com certeza, a rede social é o mesmo trabalhinho de formiga. Você vai ter uma pessoa assistindo talvez um dia, mas você tem que honrar essa pessoa que está te assistindo. Eu já fiz podcast para ninguém assistir. Exatamente. Mas você tem que fazer, você tem que ter um compromisso. Se você não tem um compromisso de tantas vezes por semana, por mês fazer, então você tem que fazer, cara, acabou. Então parabéns pela persistência, tem que continuar. Cara, é isso, se tiver uma pessoa assistindo meu stories, eu tô feliz. Se uma pessoa seguir o que eu falei de saúde e alimentação, eu tô feliz. Então é isso, cara, é o trabalhinho de formiga, mas que vai ser reconhecido lá na frente. Espero que sim, é por isso que a gente continua e trabalha 12 horas por dia, toma banho, bota outra roupa e tamo aí. Parabéns.